A mão de Deus vai se estender para abençoar, e estas mãos tão poderosas para libertar. Se você anda apavorado e descontrolado, sinta que Deus está ao seu lado e hoje vai te tocar. As mãos de Deus não estão encolhidas, estão erguidas para abençoar você. Vai libertar sua alma ferida. Deus é poder, é o Deus das mãos estendidas. Não ande só, Deus luta por você. Sinta o Espírito envolvendo teu ser. Sinta suas mãos curando as feridas. Só Ele dá nova vida. Deus é poder, é o Deus das mãos estendidas. As mãos de Deus não estão encolhidas, estão erguidas para abençoar você. Vai libertar sua alma ferida. Deus é poder, é o Deus das mãos estendidas. As mãos de Deus não estão encolhidas, estão erguidas para abençoar você. Vai libertar sua alma ferida. Deus é poder, é o Deus das mãos estendidas. Deus é poder, é o Deus das mãos estendidas. Hebreus capítulo 1, Hebreus capítulo 2 e Hebreus capítulo 3. Com certeza vocês já leram essas mensagens, né? E eu li o capítulo 3 para tirar aqui um pensamento, uma mensagem. Deus fala e nós ouvimos. E a única maneira de nós confirmarmos o que Deus tem falado é dando crédito, é dando atenção, dando ouvido ao que Ele tem falado. E Deus não chama o homem ao julgamento antes de advertir-lhe. Deus sempre tem falado com os homens e muitos têm confirmado a sua palavra, ouvindo, atentando, obedecendo, e muitos não têm atentado para o que eles têm ouvido, e por não ouvir, não atender, então provoca Deus. Deus sente provocado quando Ele fala
e as pessoas não dão atenção. Quando as pessoas não escutam, vira as costas para ele. E ele fala de maneiras que aconselhando, advertindo, ensinando, revelando. E aqui em Hebreus capítulo 1, o apóstolo São Paulo falando aos hebreus. Nós temos certeza pelo irmão Branham que quem escreveu o livro de Hebreus foi o apóstolo São Paulo. Os teólogos, os eruditos, eles não sabem quem escreveu este livro. Eles supõem que foi Paulo. Mas o irmão Branham diz assim: foi o apóstolo São Paulo que escreveu aos hebreus. E quando o apóstolo São Paulo escreveu aos hebreus, começando aqui no capítulo 1, você tem a sua Bíblia aí, você pode ver, bem no início, no versículo 1, o apóstolo São Paulo diz assim: havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras, você vê, falado aos pais, pelos profetas. Deus usou os profetas, falou aos pais muitas vezes e de muitas maneiras. Através de sonho, a forma secundária de Deus falar, através de visões, através do Urim e o Tumim, que se encontrava no peito do sacerdote. Deus falava. Agora, por que Deus fala? Porque a fé, ela é gerada através da palavra falada. Mas a fé, ela é gerada através da palavra falada no coração daqueles que ouvem, daqueles que dão crédito, daqueles que dão atenção. E eu vou repetir a leitura do versículo 1 de Hebreus. Havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas. Aí Paulo diz: a nós falou nesses últimos dias pelo Filho. Isaías, no capítulo 53, ele faz essa pergunta: quem deu crédito à nossa pregação? O profeta Moisés, em Deuteronômio, capítulo 15, versículo 18, ele disse que Deus levantaria um profeta. Ele levantaria um profeta para falar a eles, semelhante a ele. E Moisés disse assim: e vocês devem ouvir ele. Porque se vocês não ouvir ele, em outras palavras, não vai ter como mais Deus falar a nós, a vós. Então o apóstolo São Paulo, ele faz essa afirmação assim: que Deus falou nesses últimos dias pelo Filho, usou o Filho para falar conosco. E o irmão Branham, ele foi muito criterioso em entregar a mensagem, ele era muito cauteloso e muito dedicado, e foi muito dedicado. Ele estudou a Bíblia conosco, com a igreja, com a sua gente da época em que ele estava presente. Ele foi muito cauteloso e ele sabia que não só aquela gente ali presente ouviria a mensagem, mas ele sabia que nós ouviríamos a mensagem.
E ele foi tão cauteloso, tão dedicado, que quando ele foi pregar aqui esse livro de Hebreus, ele pregou vários cultos. Você vê, o capítulo 1 ele pregou em um dia, mas o capítulo 2 ele tomou o tempo falando com a igreja, gravando esta mensagem. Ele falou em 3 dias, foi? 3 cultos. A segunda parte, a terceira parte. Ele pregou a primeira parte, Hebreus capítulo 2. A segunda parte, Hebreus capítulo 2. E a terceira parte também, Hebreus capítulo 2. Ele foi estudando esse capítulo 2, depois dele pregar Hebreus capítulo 1. Agora, lê o capítulo 2. Abre aí a sua Bíblia, por favor. Porque aqui, havendo Deus antigamente falado muitas vezes, e de muitas maneiras aos pais, pelos profetas, a nós falou-nos nesses últimos dias, pelo Filho. Agora o capítulo 2, veja como que Paulo diz aqui. Portanto, convém-nos atentar com mais diligência para as coisas que já temos ouvido. Não tem como você ouvir se não houver quem fala. E Paulo escreveu Hebreus capítulo 1, que Deus falou aos hebreus, falou aos pais, pelos profetas, muitas vezes e de muitas maneiras, e agora ele está falando a nós pelo Filho. E aí Paulo escreve o capítulo 2 dizendo assim: portanto, nos convém atentar com mais diligência para as coisas que já temos ouvido, para que em tempo algum nos desviemos delas. Por quê? Se a palavra falada pelos anjos permaneceu firme, a palavra falada pelos anjos permaneceu firme, e toda transgressão e desobediência recebeu a justa retribuição, como escaparemos nós, se não atentarmos para uma tão grande salvação, a qual, começando a ser anunciada pelo Senhor, foi-nos depois confirmada pelos que a ouviram. Quem é que confirma a salvação que está sendo anunciada, que já foi anunciada? É quem ouve. Então, quando o irmão Breno pregou esse capítulo 2 aqui, ele pregou em 3 cultos. Ele se dedicou com a igreja, com o povo, nesse capítulo, 3 cultos especiais. Nós temos a mensagem, Hebreus capítulo 2, primeira parte, segunda parte e a terceira parte. Para depois ele pregar o capítulo 3 de Hebreus. E aí, você entra no capítulo 3, o apóstolo São Paulo continua falando do mesmo assunto e mostrando que Moisés foi fiel à sua casa, que era Israel. Mas Paulo diz assim, que Jesus foi também fiel à sua casa, que somos nós. Você sabia que você é casa de Cristo? Por isso a mensagem é esta mesmo. É Cristo em vós, a única esperança da glória. Aí entra aqui no versículo 12, Paulo, ele diz assim, vede, irmãos, que nunca haja em qualquer de vós um coração mau,